Bom, esses pacientes que são cardiopatas e que são usuários de tabaco, são tabagistas de qualquer forma de tabaco, eles estão em contato com uma droga extremamente cardiotóxica. A nicotina é muito cardiotóxica, isso a gente tem que contar para os pacientes, eles têm que entender isso. Então, parar de fumar é muito importante. E aí a abordagem é importante e a terapia de reposição de nicotina é recomendada para esses pacientes, principalmente se estão estáveis do ponto de vista cardiológico. Então, se eles têm uma insuficiência cardíaca estável, né, se está com a pressão arterial estável, se eles não tiveram história de dor anginosa, então o paciente que está com dor, que infartou recentemente ou que tem uma arritmia muito importante, a gente não deve começar a medicação. Mas se estão estáveis, existem vários estudos que nos garantem uma segurança cardiovascular, mais de 9.000 pacientes já testados, sem nenhum evento cardiovascular grave. Então, a gente tem recomendação para fazer terapia de reposição nicotínica nesses pacientes, mesmo porque eles vão receber doses progressivamente menores da nicotina e depois não vão usar nunca mais a nicotina. Vocês vão passar por um período ainda com uma quantidade bem menor do que seria o cigarro fumado e progressivamente reduzir e não mais utilizar. Ou seja, vão passar pelo tratamento e depois vão receber os benefícios dessa cessação. Então, eu acho que a autorização é seguro usar. E só lembrar que infartado a gente tem que esperar 15 dias para tratar esses pacientes com reposição. Se esse paciente ele interrompeu apenas uma semana, mas continuou cessado, a gente pode retomar com a mesma miligrama que ele vinha utilizando. Então, se ele estava com 14, mas ficou aquela uma semana, não voltou a fumar, uma semaninha é suficiente. Se for um período maior, então aí é recomendado a gente recomeçar do primeiro passo. Reestruturar ele, ver qual é o grau de dependência, começar com a reposição nicotínica inicial e depois ir progressivamente diminuindo, principalmente se ele retornou a fumar. Então tem que saber se essa semana que ele não usou foi porque ele usou cigarro e aí ele não quer usar porque ele sabe que o cigarro mais a reposição de nicotina é dose dupla, né, de toxicidade, então ele fica com medo, então aí a gente tem que considerar até como uma recaída, não só um lapso, se foi uma semana voltou a fumar. Então, tem que individualizar um pouquinho. Mas se ele continuou cessado, só não usou porque não levou na mala, viajou, esqueceu, a gente pode retomar com a mesma miligrama assim. Se do contrário, aí começar do primeiro passo de novo, porque parar de fumar é que nem andar de bicicleta. A gente anda, cai um pouquinho, anda, cai de novo, depois anda, cai mais um pouquinho, depois a gente sai caminhando. E assim que é o fumante, aos pouquinhos ele vai aprendendo. Então, começamos do primeiro passo de novo, e essa que é a recomendação. A gente tem um protocolo clínico, né, de diretrizes terapêuticas, que é do Ministério da Saúde, que recomenda como nós devemos proceder com esses pacientes em cessação de tabagismo. E existem diversas populações, nós temos evidências claras do que a gente pode utilizar a medicação, outros não, tá? A princípio, gestantes, principalmente pelo nosso protocolo, o que deve ser feito é apenas a abordagem comportamental intensiva, né? Porque a gente sabe que a nicotina realmente é lesiva, né, ao feto e dá baixo peso ao nascer, uma série de outras alterações. Mas não existe medicação assim recomendada mesmo para gestantes, isso no nosso meio. Existem alguns estudos internacionais que eles acreditam que aquelas que são grandes dependentes, ou seja, fuma 2 maços de cigarro e de repente querem parar, alguma reposição nicotínica de curta duração, ou seja, de liberação rápida, que é a pastilha ou a goma, elas podem estar indicadas nesses pacientes nessas situações, porque na verdade 2 maços de cigarro contra um pouquinho de chiclete, né, vamos dizer assim, um pouquinho de pastilha, se a gente for botar na balança, na verdade acaba que não é tão assim, mas isso não é uma recomendação, pode ser uma tentativa. No nosso meio não é recomendado nada, apenas abordagem, conversar bastante com essas gestantes. Muitas conseguem parar durante a gestação, mas o desafio é manter cessado depois da gestação. O outro grupo são os adolescentes. Também não existe, infelizmente, nada que a gente possa usar em adolescente oficial, tá? Nem reposição nicotínica, nem bupropiona, nem vareniclina, nada disso. Agora nós estamos recebendo bastante pacientes com dependência do cigarro eletrônico, que é uma nicotina diferente, uma nicotina que a gente chama de nicotina ácida, que vai ao cérebro de maneira mais rápida e causa dependência mais intensa, e muitos querem parar e não conseguem, né? Existem alguns documentários, se vocês tiverem interesse, que mostram assim, o desespero dos jovens buscando por uma orientação. O que nós estamos feito na prática? A gente tenta fazer abordagem comportamental intensiva.
Se for abaixo de 18 anos, medicação não dá. Acima de 18 anos, aí a gente já pode fazer o mesmo protocolo de adulto, tá? Mas por enquanto não. Os outros grupos, assim, contraindicação não tem. A gente deve lembrar dos idosos, né? Que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Não é contraindicado, mas o idoso tem uma lista de medicações, né? Então, tem geralmente aquele que a gente chama de polifarmácia. Então, ficar atento se ele está tomando bupropiona, se não tem alguma medicação ali que conflita com a bupropiona. Se ele está tomando a nortriptilina, que é uma medicação de segunda linha para o tabagismo, que às vezes é utilizada, não é a primeira linha, mas também tem uma resposta ok, se ele não está usando alguma medicação que conflita. E a reposição nicotínica, os mesmos contraindicações da população em geral. Então, o idoso tomar um pouquinho mais de cuidado, mas não que seja contraindicado, tá? O hospitalizado é outro grupo importante que a gente deve estar atento, que a hospitalização é um momento muito importante para o paciente receber a abordagem e já receber o medicamento. E esses pacientes, o que tem hoje em dia para eles é a reposição nicotínica, é o adesivo, é a pastilha e a goma, e quando ele vai de alta, ele faz o acompanhamento direto no posto, né? Aí sim a gente decide bupropiona ou não. Por quê? Porque ele internado também tem uma lista de medicações, então a gente evita medicações orais, a gente faz a abordagem intensiva, ou seja, ele já está ali 48, 52 horas, sei lá quantas horas sem fumar, e então ele tem que ter essa consciência e mais a reposição nicotínica, que os trabalhos mostram que, mas não que seja contraindicado, bupropiona ou outras coisas, mas para o hospitalizado é importante abordar intensivamente e já começar a reposição nicotínica. Quando o paciente já está com 7 miligramas, né, a gente imagina que ele começou com 21 miligramas, já passou pelas 12 semanas e já está com 7 miligramas. Geralmente, a troca das miligramas, elas são feitas de 3 em 3 semanas. Então, a gente imagina que ele já fez as 3 semanas de 7 e não tá inseguro ainda para retirar os 7 miligramas, né? Então, existem já alguns protocolos de tratamento estendido para o tabagismo. A questão é o custo. Então, provavelmente no SUS ele vai ser interrompido, a gente não vai conseguir. Ele pode usar mais umas 2 semanas, mas o que a gente tem que fazer é intensivar a motivação, né? Motivar, dar os parabéns que ele está cessado, dar aquela segurança, incentivar a atividade física, fazer meditação, algumas atividades de relaxamento, para que ele fique seguro. Parei mesmo e agora eu vou viver sem o adesivo e sem essa nicotina no meu corpo. Então, talvez com 7 miligramas seja só um empurrãozinho. Não tem problema que ele queira fazer mais 1 ou 2 semanas. Talvez não consiga pelo SUS, tá? Talvez ele vá comprar aí 1 ou 2, mas também gastava mais dinheiro com cigarro. Talvez, né, vá compensar aí um pouquinho e fazer mais 1 ou 2 semanas. E alguns estudos têm mostrado que isso ajuda sim, que é o que eles chamam de tratamento um pouco mais estendido. Mas não existe ainda tempo exato, quanto tempo a mais, ficar mais 1 ano com adesivo. Não tem como a gente definir. Algumas semanas, mas trabalhar por fora essa motivação, dando os parabéns e mantendo cessado. Isso é o mais importante. Os adesivos, primeiro entender exatamente como eles funcionam. Eles vão funcionar dessensibilizando os receptores cerebrais com relação à nicotina, né? Então muita gente fala, poxa, mas eu vou tratar, muito paciente chega, você vai me dar nicotina? Eu estou querendo me ver livre disso, eu não quero mais ver, né? Então, na verdade, a nicotina ela é dada por outra via que não a oral, a fumada, ela é colocada transderme e por ali ela vai aos pouquinhos sendo absorvida e vai chegar lá nos receptores alfa-4 beta-2 e ele vai acalmando esses receptores. Os receptores ficam chamando por nicotina e conforme vai chegando lá por via transdérmica, então o sujeito vai abrandando aquela abstinência, porque os adesivos, eles nada mais são como uma muleta, um apoio para que o paciente passe por aquele período da falta da droga, né? Então não é um remédio que nem um antibiótico para uma pneumonia, que vai resolver tudo. Ele é um remédio que vai apoiar o indivíduo que decidiu a parar e alguns, que não são todos, vão apresentar essa síndrome da falta da nicotina. E para aqueles que apresentam a falta da nicotina, que é mão gelada, taquicardia, ansiedade, aí sim o adesivo ele vai abrandar um pouco essa falta da nicotina. E conforme a gente vai baixando as miligramas, a gente pode começar com 21 miligramas, 3 semanas, 14 miligramas, depois 7 miligramas, de acordo com a quantidade de cigarro fumado que o paciente fuma. Então, geralmente, pacientes que fumam acima de 5 cigarros, tem um teste que a gente faz, que é o teste de Fagston, para ver o grau de dependência, né? Tem um teste de Fagston acima de 4.
Aqueles que acordam e na primeira hora já fumam o primeiro cigarro correndo, não conseguem esperar. Aqueles que já tentaram parar, mas tiveram uma síndrome de abstinência muito grande, ficaram muito ansiosos, muito nervosos, né? Ou que a critério médico também, o médico acha que ele merece o adesivo, a gente está autorizado a começar a tratar esses pacientes, tá? Então, se eles fumam assim, acima de 5, já pode usar o remédio. Então, de 6 a 10 cigarros, a gente já faz 7 miligramas, tá? De 10 a 19, 14 miligramas. E acima de 19 cigarros por dia, a gente começa com de 21. Como é que é feito isso? Cada 24 horas a gente troca esse adesivo, ele é colocado numa região limpa, geralmente da cintura para cima, um local sem pelo, onde pode ocorrer uma absorção contínua, né? Ele vai absorver lentamente, vai fazer um pico de absorção em torno de 4 a 6 horas, e ali aquele adesivo ele vai dispensar em camadas a nicotina. Não devemos cortar o adesivo, vou fazer 3,5, ou vou fazer só 7 de 14, faço 2, isso não adianta que se estraga, né? E você lesiona a dispensação da nicotina, então não deve ser cortado. Deve ser colocado sempre numa região limpa e sempre após o banho coloca, fica 24 horas, depois no outro dia retira e coloca em outro lugar. Então cais alternativos, geralmente que não tenha pelo, pode ser nas costas, onde você achar melhor, não quer que as pessoas saibam que você está usando, pode pôr debaixo da roupa. Agora, aqueles pacientes que fumam acima de 20, existe também um esquema que você pode fazer até 2 adesivos de 21, que vai dar 42 miligramas, que é a dose máxima. E aí você vai ajustando, né? Aqueles que fumam 30, você pode fazer um de 21 mais um de 7. O que fuma 2 maços, você faz 2 de 21 e vai fazendo, mas não deve ultrapassar 42 miligramas. O cálculo que a gente faz é 1 miligrama por cigarro fumado, e esse cálculo é importante. E aí a gente faz uma média de cigarros que ele usa por dia e vai encaixando o paciente ali, e depois progressivamente menora a dose até que chega aos 7 miligramas, cessado, mais 3 semanas e aí então é retirado. Então, normalmente, esse tipo de medicamento, ele precisa de uma orientação, de uma prescrição. Mas é importante chamar a atenção que não é uma medicação controlada, tá? Como é a bupropiona. Então, é uma receita simples, que pode ser até uma orientação da enfermagem ou da fisioterapeuta, que esteja já, por exemplo, já foi traçado o plano pelo médico, então na renovação, a enfermeira que atendeu, fez o grupo, ela pode refazer a receitinha, tá? Ele pode comprar na farmácia também, se não tiver a receita, mas é bom que esteja escrito, claro, como ele vai fazer esse plano, né, de uso do adesivo, da pastilha ou da goma. Então, mas é importante dizer que não precisa de receita controlada. A reposição nicotínica é uma receita simples, de preferência planejado pelo médico, que vai fazer uma avaliação inicial, né, mas não precisa ser daquele controlado como receita de medicação psicotrópica. Não é isso, é uma receita simples.